Tudo bem, pessoal? Sou o professor Patielli e nessa aula a gente vai falar sobre demonstração do resultado econômico. O que é que a gente sabe sobre a demonstração do resultado econômico? Ela é um RCPG, Relatório Contábil de Propósito Geral. Ela é um relatório que está atrelado ao sistema de custos. E ela não é uma demonstração contábil. Beleza? Então vamos lá. Então, as informações de custo descritas na NBCT 16.11 pode subsidiar a elaboração de relatório de custo, inclusive a demonstração do resultado econômico. A DRE evidencia o resultado econômico de ações do setor público. A DRE deve ser elaborada considerando sua interligação com o subsistema de custos e apresentar na forma dedutiva pelo menos a seguinte estrutura: receita econômica dos serviços prestados, custos identificados e resultado econômico apurado. Isso aqui é importante. Quando a gente fala de receita econômica, você vai aplicar aqui um conceito chamado custo de oportunidade, certo? Então, por exemplo, qual a receita econômica quando eu coloco, por exemplo, a aplicação de uma vacina no hospital público? Então, só para você entender a lógica. Então, suponha que no hospital público você fez lá o sistema de custo e aí você usou o custeio por absorção, que aí você pegou os custos diretos, variáveis, custos indiretos, fixos, certo? E aí você fez o rateio e aí chegou à conclusão que para aplicar uma injeção no hospital público, considerando salário do servidor, instalações, a própria vacina, né? Você, para aplicar uma injeção, para aplicar uma vacina, lógico, né? Não é a injeção, é a vacina. O custo da seringa e tal, você chegou à conclusão que para aplicar aquela vacina, considerando tudo, R$500. Então, o que é esses R$500? É essa letra B aqui, ó. Beleza? Então, esses R$500 é o custo que você já paga, que você empenha, liquida e paga no dia a dia, está dentro da sua estrutura. Beleza. O que é a tal da receita econômica? É você pensar de forma alternativa a seguinte situação: se eu não aplicasse essa injeção aqui, se eu não aplicasse essa vacina aqui, e eu tivesse que fornecer essa vacina em outra situação, com o uso do setor privado, quanto o setor privado me cobraria para aplicar essa vacina? Aí suponha que no setor privado você tenha lá que essa mesma vacina, certo? Ela é aplicada pelo valor de R$800. Então, isso, pessoal, que é a receita econômica. Então, o que é a receita econômica? É o valor alternativo, que é o custo de oportunidade, que você pagaria se você fosse prestar aquele mesmo serviço de outra forma. Ou seja, eu consigo prestar, mas eu gasto 500. Se eu não prestar, eu teria que prestar esse mesmo serviço. Quem presta esse serviço no setor privado cobra R$800. Então, nesse caso, o que é que aconteceu aqui? Eu tenho R$800 e 500. O meu resultado econômico foi 300. O que isso mostra? Isso mostra que, nesse caso, vale a pena você continuar aplicando essa vacina pelo setor público, porque é mais vantajoso para você aplicar no setor público do que no setor privado, porque no setor público você está gastando 500, no setor privado 800. Aí você vai dizer assim: óbvio, professor, lá tem lucro. Sim, aqui não tem lucro, por isso que aqui tem que ser mais barato mesmo. Entendeu? Agora, pode acontecer o contrário. E se no setor privado, para aplicar uma vacina for R$100 e você chegou à conclusão que você está gastando 500? O que é que isso mostra? Isso mostra que existe ineficiência. É para você parar de aplicar a vacina? Não. Mas é para você refletir e verificar onde você pode enxugar gastos. Então, a demonstração do resultado econômico, ela tem um caráter subjetivo, porque você vai ter que fazer esses parâmetros, você vai ter que pegar o custo de oportunidade, você vai ter que fazer o rateio daquele objeto de custo que você está querendo calcular. Existe essa subjetividade. Mesmo com essa subjetividade, ela vai te dar uma aproximação da realidade. Ao te dar essa aproximação da realidade, ela vai forçar você a fazer a seguinte reflexão: será que eu estou sendo eficiente ou será que eu estou sendo ineficiente? Então essa é a função da DRE, demonstração do resultado econômico. Aqui está ela. Receita econômica dos serviços prestados, custos, que é o 2 e é o 4, e no final, o resultado econômico. Vou fazer uma questãozinha sobre isso aqui. O resultado econômico, de acordo com a norma NBCT 16.11, é a diferença entre
Receita arrecadada e receita prevista, isso aqui é excesso de arrecadação. Saldo de caixa que se transfere para o exercício seguinte, saldo de caixa do exercício anterior, isso aqui é resultado financeiro do exercício. Variações quantitativas ativas e passivas, isso aqui é resultado patrimonial. Receita econômica dos bens e serviços produzidos e seu respectivo custo. Esse é o gabarito. A receita arrecadada é a despesa empenhada no exercício. Isso aqui é o resultado orçamentário. Próxima questão. Com o intuito de apurar o resultado econômico do serviço de prevenção de doenças bucais, o contador levantou os seguintes dados: custos diretos, custos indiretos. Valor se o serviço fosse prestado por terceiros. Benefícios para o governo para a redução de despesas futuras. Isso aqui eu já te digo, é um dado inútil. Isso aqui não interfere em nada no cálculo. Então, basicamente, o que é que você tem aqui? Você tem o valor caso o serviço fosse prestado por terceiros. Você tem os custos diretos e tem os custos indiretos. R$100. Esse é o gabarito. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a aula sobre o subsistema de custos. Falamos agora no final sobre DRE. Então, DRE não é difícil. Então, DRE basta você achar a receita econômica. O que é a receita econômica? É o valor que você pagaria se o serviço fosse prestado por um terceiro. Depois que você achou esse valor, que é um critério subjetivo, você abate dos custos que você tem. Ao abater dos custos que você tem, você chega na receita econômica. Essa é a função da DRE, beleza? E isso aí vai gerar uma reflexão, porque se o resultado econômico for negativo, significa que você não está sendo eficiente. Se ele for positivo, você está sendo eficiente, mas só em você ter feito essa reflexão, pode ser que você identifique algum ponto crítico que mereça redução de custos. Esse era o meu recado. Encerramos por aqui esse grande bloco chamado avaliação patrimonial e agora sistema de custos. Fiquem com Deus e até a próxima.